Alô, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Alemão Segredo. Eu sou Raquel Zeraib, professora de alemão, e hoje nós vamos falar sobre a partícula ja. Ja não significa sim, quando partícula. Sinto muito, isso acontece. E acontece bastante. Se você não sabe o que são partículas modais, eu sugiro fortemente que você assista, e eu errei o lado de novo, eu sugiro que você assista à primeira aula dessa série. Essa aula aqui é a aula 3. Na primeira aula, eu falo mais sobre as partículas modais, sobre a sutileza da comunicação contendo as partículas modais. Você consegue se comunicar sem elas? Sim. Mas elas estarão no dia a dia da comunicação e elas darão uma profundidade para a comunicação. Não, aqui, quando a gente fala de partículas, a gente não fala da semântica da palavra, do significado da palavra, mas da pragmática, ou seja, do uso, do contexto. Eu preciso ter um entendimento de contexto. Essa sutileza da comunicação está contida nas partículas modais. É um tema incrível que eu tenho estudado muito na pós-graduação, que eu estou fazendo na USP agora, com a professora Marcele, justamente sobre esse tema, sobre as partículas modais. É um tema fantástico e essencial na comunicação autêntica em alemão. Você pode assistir essas aulas mesmo que você esteja começando, porque você vai esclarecendo essas partículas, porque elas vão aparecer desde o começo. Eu vou falar aqui nessas aulas sobre partículas que aparecem com frequência na comunicação. E treinando o seu ouvido, treinando o uso, você já vai pegar desde o começo e vai dar um refinamento para a sua comunicação, coisa linda, coisa maravilhosa. Então, vamos falar sobre o ja, que não significa sim, mas a gente vai começar a observar o ja, que significa sim. Vamos ver onde ele aparece? Você com certeza já viu. Na aula 1, você já aprende o ja e o nein, não é mesmo? O ja significa sim. Ele vai aparecer principalmente em perguntas no formato Ja-Nein, que é o que a gente chama de Ja-Nein-Frage. Pergunta Ja-Nein. Ou seja, são perguntas que precisam ser respondidas ou com sim ou com não, obrigatoriamente. Então, se eu pergunto assim, você vem amanhã? Eu tenho que responder sim ou não. Não tem jeito, né? E qual é a grande característica dessas perguntas? Elas começam com o verbo, tá vendo o verbo aqui? Então, kommst du morgen? Eu posso responder, ja, ich komme morgen. Qual seria a negação disso? Nein, ich komme nicht morgen. Então, o contrário do ja é o nein e vice-versa. Quando você pode substituir o ja pelo nein, aí a gente está falando do ja como sim. Agora, nós vamos comparar duas frases e você vai pensar aí, você pode dar uma pausa no vídeo, tá bom? Para você pensar. Qual ja é partícula modal? Eu devia ter escrito partícula modal aqui. Qual ja é partícula modal? E qual ja significa sim? Estas são as duas frases. Por que eu não trouxe frases, eu trouxe um pequeno diálogo? Porque a partícula está contida em um contexto. Eu só consigo compreender as partículas, eu só consigo dar sentido a partir de um contexto de intenção, de emoção, tá? Então, repetindo aqui, porque isso é muito falado de maneira errada, as partículas não intensificam nada. Elas transmitem emoções, elas transmitem intenções. Elas transmitem uma profundidade de contexto, de intenção, de emoção, tá bom? Então, aqui, wie schmeckt? Wie schmeckt der Saft? E aí, o suco tá gostoso?
Er schmeckt ja bitter. Bitter é amargo. Eu pus até a carinha de amargo aqui. Er schmeckt ja bitter. O próximo diálogo, o que a gente tem? Möchtest du einen Orangensaft? Você gostaria de um suco de laranja? Ja, bitte. Qual frase você acha que o ja é partícula modal? E qual diálogo, né, a gente tem onde o ja é o sim? Para você conferir, tenta trocar pelo nein, ver se faz sentido. Muito bem, olha lá. Er schmeckt ja bitter. Er schmeckt ja bitter. Er schmeckt ja bitter. Partícula modal. A gente já vai falar mais. Ja, bitte. Möchtest du einen Orangensaft? Ja, bitte. Ja, bitte. Então, eu estou perguntando aqui nesse segundo diálogo, a gente vai para o mais fácil primeiro. Möchtest du einen Orangensaft? A gente consegue perceber que essa pergunta está começando com o verbo. Já é um indício de que eu vou precisar da resposta. Ja ou nein. No caso aqui, ja, bitte. Já essa segunda frase, wie schmeckt der Saft? Eu quero saber como. Como que tá o suco? Tá bom? Como que tá o suco? Bitter, tá amargo. Er schmeckt bitter já é sintaticamente, quer dizer, a frase está completa. Se eu tirar o ja daqui, a frase, sintaticamente, a frase está completa. Eu não posso tirar o verbo, por exemplo, porque daí eu não tenho uma frase, certo? Se eu tirar o ja, a frase acontece. Er schmeckt bitter, ou seja, o suco né, tem um gosto, né, amargo. O ja me diz o que aqui? E a gente vai entender isso nas próximas informações. O ja, assim como todas as partículas, vão ter diferentes interpretações. Ela pode estar contida em diferentes contextos. Ela pode expressar diferentes emoções, diferentes intenções. Então, quando a pessoa fala das schmeckt ja bitter. Caramba, eu não estava esperando que fosse amargo. Né? Eu achava que estava mais doce. Então, eu pego um suco e falo, das schmeckt bitter. Eu estou dando uma informação, percebe? Ela é simplesmente a informação. Das schmeckt bitter. Isto está amargo. Se eu coloco o ja, eu já coloco uma profundidade de informação absurda. A pessoa já consegue imaginar pela minha entonação de voz, né, de comunicação, e pelo ja, que eu caramba, tá amargo isso aqui. Das schmeckt ja bitter. Não era para estar doce, não era para estar amargo, era para ser doce. Das schmeckt ja bitter. As partículas são muito teatrais, né? Eu falei sobre isso no primeiro vídeo, principalmente. Eu até coloquei uns videozinhos meus tentando interpretar alguma situação, porque ele traz toda essa teatralidade mesmo. Das schmeckt ja bitter. Das schmeckt ja bitter. E eu sugiro que você tente teatralizar isso também. Se você está sozinho aí você se solta mais, né? E tenta colocar essa intenção quando você coloca o ja. Nossa, eu achava que estava mais doce. Nossa, mas tá amargo. Das schmeckt ja bitter. Das schmeckt ja bitter. Nossa, tá amargo. Vamos ver essa situação. Eu vou abrir um contexto aqui para vocês, tá bom? Vou abrir um contexto. Imagina que uma criança tá indo no zoológico, uma criança pequenininha, e na cabeça dela, ela achava que o urso tinha rabo, que é o Schwanz, tá bom? Ela achava que o urso tinha rabo. E aí ela chega no zoológico e fala para a mãe assim, Der Bär hat ja keinen Schwanz. Der Bär hat ja keinen Schwanz. Der Bär hat ja keinen Schwanz. Olha, o urso
Não tem rabo. O urso não tem rabo. Der Bär hat ja keinen Schwanz. Ele tá surpreso que o urso não tem rabo. Ele achou que tinha um rabo, mas o urso não tem rabo. Até que tem, né? Tem um rabinho aqui. Mas ele achou que o urso tivesse um rabo. E aí ele tá espantado. Der Bär hat ja keinen Schwanz. Aí você vai me dizer, eu assisti o vídeo do Dor. Aí poderia caber o Dor. Claro que cabe o Dor aí, cabe um monte de partícula aí. Mas ela vai dar uma ideia diferente. É outra coisa. O Iá, ele vai mostrar esse espanto. Óbvio que a criança poderia falar, der Bär hat keinen Schwanz. Mas ela perde totalmente a emoção, a intenção da reprodução naquela frase. Der Bär hat keinen Schwanz. É como se ele estivesse constatando. Der Bär hat keinen Schwanz. Ele está anotando. Der Bär hat keinen Schwanz. Percebe a profundidade que o Iá traz para esse contexto? Der Bär hat ja keinen Schwanz. Repete aí você. Imagina esse contexto. Coloca o Iá para ele transmitir isso. Agora, nós vamos para uma outra situação. A frase é a mesma, tá? Então, aqui a gente está transmitindo espanto e surpresa com o Iá. Agora, vamos imaginar que presta atenção na minha história. Eu vou até abrir. Posso abrir aqui? Eu vou abrir aqui para você não ficar lendo. Imagina que essa criança que foi no zoológico, ela viu que o urso não tem rabo. E foi um amiguinho junto. Podia ser várias histórias, eu tinha até pensado em outra, mas eu vou contar essa agora. Foram 2 amiguinhos lá para o zoológico. Os 2 amiguinhos viram que o urso não tem rabo. Muito bem. Aí eles voltam, é uma excursão da escola. Aí eles voltam para a escola e a professora fala para eles: agora vocês vão desenhar os animais que vocês viram lá no zoológico. E aí o amiguinho dele desenhou um urso com rabo. E aí o outro amiguinho olha e fala assim: der Bär hat ja keinen Schwanz. Eu sugiro até que você volte eventualmente o vídeo para você ver que a minha entonação da outra frase idêntica era diferente. Agora, Ué, mas você não foi comigo lá no zoológico? Você não viu que o urso não tem rabo? Vocês percebem como a gente faz isso com a entonação? E como a língua alemã necessita das partículas para reproduzir essa emoção, para reproduzir essa intenção? A gente usa muito da interpretação para reproduzir. E os alemães, eles usam, a comunicação alemã depende dessas partículas para reproduzir essas emoções. Der Bär hat ja keinen Schwanz. Você acabou de ver comigo que o urso não tem rabo? Olha lá, você desenhou um rabo aí, mas o urso não tem rabo. Der Bär hat ja keinen Schwanz. E quando eu uso o ja, eu chamo o interlocutor para algo. Você não sabe que o urso não tem rabo? Der Bär hat ja keinen Schwanz. Aí ele, é verdade. Nossa, eu pus um rabo aqui no urso. É um consenso, o com, junto, consenso, concordância. Eu chamo o interlocutor para para concordar. Eu esqueci, não sei que palavra usar agora, mas eu chamo o interlocutor para a mesma ideia. Você sabe isso que eu sei. O IA, ele traz muito essa ideia. Você sabe também. Der Bär hat ja keinen Schwanz. Ja, das stimmt. Verdade. O urso não tem rabo. Eu acho que eu coloquei outro exemplo de consenso, de concordância aqui, ó. Vamos ver? Aqui, ó. Imagina que eu te trago esse salame vegetariano. E eu falo para você que,
Faz um lanche com salame. Faz aí um lanche com salame. Aí você, carnívoro, você vai falar para mim, das ist ja keine Salami? Ele percebe como eu trago o interlocutor para a mesma ideia. Mas isso não é salame. Você sabe que não é salame. De novo, tem outras partículas que podem caber aí, mas são outras intenções de comunicação. Das ist ja keine Salami? Das ist ja keine Salami? Vai, repete aí, faz o seu teatrinho. É importante. É assim que você vai conseguir usar. Das ist ja keine Salami? Das ist ja keine Salami? Você sabe que não é salame e você está me oferecendo isso como salame? Das ist ja keine Salami? É óbvio que não é salame. Porque quando eu chamo o outro para falar, mas você não sabe disso? A obviedade está aí, né? O que eu estou transmitindo é óbvio. Pô, mas não é salame isso aí. Isso não é salame. Você sabe que não é salame. O IA, ele traz muito o interlocutor para a mesma ideia. Por exemplo, agora a gente tem uma expressão que é muito usada. Sie wissen ja. Sie wissen ja. Você sabe, né? Você sabe, né? Ó, eu tô te convidando, esse é um convite para você concordar comigo. Sie wissen ja, die Erde ist rund. A Terra é redonda. Sie wissen ja, die Erde ist rund. Você sabe, né? Você sabe, né? Podemos colocar um né aqui, talvez. Sabe, né? A Terra é redonda. Sabe, né? Sie wissen ja. Esse Sie wissen ja, você pode até anotar aí no seu caderninho do Alemão Sem Segredo. Sie wissen ja, vírgula, 3 pontinhos. Isso você pode usar muito quando você quer convidar a outra pessoa a concordar com você. Sie wissen ja. Sie wissen ja. Você sabe, né? Vai. Você há de convir comigo, ou com de novo, ó. Você há de convir comigo que a Terra é redonda, né? Sie wissen ja. Die Erde ist rund. Essa é uma outra situação onde o IA com partícula modal acontece frequentemente, como um aviso. E nesse aviso, eu também sinalizo para o meu interlocutor que ele já sabe. É um consenso. A pessoa, sabe, eu já pressuponho, falo, ó, não vem tarde, hein? Não vem tarde, hein? Komm ja nicht so spät. Komm ja nicht so spät. Você não venha tarde. Você não venha tarde. Você percebe como a pessoa com quem eu estou falando já deve ter isso em mente? Ela já sabe o que eu estou falando. E eu uso muito esse IA para fazer esse aviso, eventualmente para fazer uma ameaça. Komm ja nicht so spät. 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 Esse T praticamente ele some, né? Mas ele tá aí. Komm ja nicht so spät. Komm ja nicht so spät. Tem um outro. Ai, tomem cuidado. Seid ja vorsichtig. Seid ja vorsichtig. Não tá aparecendo aviso, ameaça. Vamos fazer um aviso, ameaça. Seid ja vorsichtig. Agora aparece aviso ou ameaça, né? Seid ja vorsichtig. Seid ja vorsichtig. Vorsichtig. Seid ja vorsichtig. Treina aí. Seid ja vorsichtig. Seid ja vorsichtig. Seid ja vorsichtig. Seid ja vorsichtig. Não é ia. Ja. Seid ja vorsichtig. É imperativo, é por isso que não tem o ia, né? Vocês. Então, eu não uso ia. Seid ja vorsichtig. Seid ja vorsichtig. Tomem cuidado. E o outro grupo é quando
ele é muito parecido com o Übereinstimmung, que é o consenso, né? Que é quando a gente tem uma justificativa, existe uma razão. Caramba, é lógico, né? Aqui, esse é óbvio, ele é muito claro quando a gente usa o IA nessa situação. Olha essa situação aqui. Sie braucht eine große Wohnung. Ela precisa de uma casa grande. Sie hat ja 5 Kinder. Ela tem 5 filhos, né? É lógico, ela tem 5 filhos. Vocês conseguem perceber isso? Gente, um IA, ele dá esse é óbvio. Você não precisa falar é óbvio. Você não precisa falar natürlich. Aber klar. Poderia, claro. Mas o IA, ele coloca isso. Sie hat ja 5 Kinder. Sie hat ja 5 Kinder, né? Sie hat ja 5 Kinder. Sie hat ja 5 Kinder. É claro que ela precisa de uma casa grande. Vamos ver uma outra situação? Eu acho que para mim, nesse último grupo, eu consigo ver claramente como o IA atua com partícula modal. É lindo de ver. Aqui, ó. Vamos imaginar que a gente vai assistir. Meu marido falou que quer assistir Alien no cinema. Vai ter Alien no cinema. Eu falei, você pode ir sozinho. Eu não faço a menor questão de assistir Alien no cinema. E aí ele fala assim. Vamos dizer, suponhamos que o nosso filho se chame Patrick. E aí ele fala, kommt Patrick mit ins Kino? Patrick. Kommt Patrick mit ins Kino? O Patrick também vem assistir Alien? Aí eu falo, duh. Eu coloquei o duh aqui. Mas, repetindo, eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo, não é nada semântico, a gente não tá falando sobre o significado do IA. A gente coloca coisas que eventualmente possam substituir, tá? A gente não vai traduzir IA por duh, mas é como se eu falasse duh? Nein, ist ja erst 11 Jahre alt. Não, ele só tem 11 anos. É óbvio que não. Duh. Nein, ist ja erst 11 Jahre alt. O IA, você percebe que o IA está dizendo que o nein é óbvio. Nein, ist ja 11 Jahre alt. Pô, como que você não sabe disso? É coisa que a esposa usa muito com o marido, né? Os maridos fazem coisas sem noção. E toda hora, é claro, é lógico, é óbvio. Você não tá vendo? Ist ja erst 11 Jahre alt. Esses últimos eu achei o máximo, porque a gente consegue perceber muito bem essa função da partícula modal IA. Eu queria saber, sinceramente, de vocês. Vocês captaram a ideia? Porque não é fácil de passar isso, não. Eu vou te falar, viu? Não é fácil. Eu quero trazer de uma maneira simplificada para que você, principalmente você que está morando na Alemanha, você consiga utilizar aí na sua comunicação pouco a pouco e percebendo. Você não tem que sair dessa aula mestre no IA com partícula modal. Não é isso. É essa percepção. As partículas modais existem, elas são essenciais na comunicação e você não vai fazer um curso e aprender. Você precisa conviver, treinar, perceber. Isso você vai perceber em tudo quanto é vídeo, filme principalmente, série, na comunicação do dia a dia. E aí, devagar, você vai usando. Você vai lembrar eventualmente aqui da aula, ou lembrar de alguma coisa, uma situação que você viu, e devagar você vai colocando isso na sua comunicação, e ela vai ficar linda, ela vai ficar maravilhosa. Isso pode acontecer desde o comecinho. Se você quiser percorrer este caminho de aprendizado com a língua alemã,
te convido para entrar para o Total Deutsch. Total Deutsch é o meu curso de alemão, a minha escola de alemão online, onde você entra e já está, tem tudo disponível do A1 até o B2. Você vai treinar intensamente as 4 competências, tudo na medida certa. Tem encontros de conversação ao vivo, tem correção de textos, tem materiais de áudio, de leitura, tudo que você precisa encaixadinho do jeitinho certo. Inclusive, essa convivência com as partículas modais, elas estão lá também dentro do material, tá bom? Então, o link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado aqui no primeiro comentário. Um beijo grande para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Bis zum nächsten Video. Tschüss!